Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós vamos ter aí uma introdução sobre a hospedagem de sites. É importante se atentar a algumas coisas, alguns conceitos e recomendações que você tem que seguir para você não ter problemas aí na hora de hospedar o seu projeto aí na internet. Então, basicamente, o que é hospedagem? É um serviço aí, né, que alguma empresa vai te oferecer para disponibilizar o seu site aí 24 horas online, né, para o mundo todo. Existe, né, obviamente, a possibilidade de você desenvolver um servidor da sua própria máquina, né, mas aí pensa nos custos de manter um computador 24 horas ligado, em relação à velocidade, à segurança e etc. Então, compensa muito mais você pagar aí uma hospedagem. E existem diversos tipos de hospedagens. Então, as hospedagens mais em conta que tem são geralmente as hospedagens compartilhadas. Tá? Então, tem seu site ali que no mesmo servidor existem diversos outros sites, então cada um usa um pedacinho ali do servidor. Em boa parte dos projetos pequenos, uma hospedagem compartilhada serve muito bem. Mas aí se você for para projetos maiores, né, um pouco mais robustos, aí você precisa de uma VPS, e se for projetos grandes, aí você precisa, obviamente, de um servidor dedicado, seja o servidor que vai ser só seu, hospedagem exclusiva. Então, cada projeto vai demandar de um certo tipo de recurso e um certo tipo de hospedagem. Para projetos iniciais, projetos pequenos, hospedagem compartilhada, como eu falei, serve o suficiente. Mas, independente seja hospedagem compartilhada ou algum VPS, existem alguns critérios que a gente tem que seguir e, principalmente, a escolha da versão do PHP do projeto que você está desenvolvendo. No nosso caso é o PHP 8, precisamente o 8.1. Mas se não tiver na sua hospedagem não tiver o PHP 8, você não adiantou nada desenvolver um projeto em PHP 8 se você não vai colocar internet. Tanto é que esse projeto no PHP 8.1 eu não atualizei para o 8.2. Por quê? Porque a maioria das hospedagens hoje, né, em março aí de 2023, a maioria das hospedagens não tem o PHP 8.2 implementado. Muitas hospedagens vão demorar bastante ainda para implementar. Sempre que sai uma versão nova do PHP, a maioria das empresas de hospedagem demora muito tempo para atualizar. Então você tem que entender esses conceitos para você não ter problema na hora de desenvolver o projeto. Não adianta sair uma versão do PHP, você desenvolver todo um projeto, por exemplo, para um cliente, e aí na hora que você precisar hospedar o seu projeto, você não vai ter esse recurso. E aí se você fechou algum contrato, alguma coisa, você vai ter que ser obrigado a contratar aí uma hospedagem dedicada, um servidor dedicado, que muitas vezes é bem caro para você entregar o projeto do seu cliente. E às vezes enviar, você vai estar pagando para trabalhar. Então tem que ter atenção a essas coisas. Mas vamos lá, vamos ver aqui, né? Então para você entender, basicamente eu vou deixar 3 hospedagens para vocês analisarem. 3 hospedagens que eu já utilizei, mas nada além de você também digitar aí no Google, né, hospedagem de site. Então o que mais tem são diversificações aí, né? Em relação à hospedagem de sites em PHP, são muitas e muitas opções diferentes. Então você vai analisar o que você precisa, o que seu projeto precisa. Coisas importantes que você precisa se atentar, como eu falei anteriormente. A principal é a versão do PHP. Depois você tem que ter e ver, né, se o seu projeto necessita, por exemplo, de mais de um tipo de e-mail. Então, seu site vai ter vários usuários que você precisa ter vários tipos de e-mail. Qual é a capacidade aí dos seus projetos? Por exemplo, o nosso projeto, a maioria dos projetos de blog, né, de sites de notícias, portais pequenos, eles ocupam um espaço muito pequeno, né? A não ser que ele tenha o upload de arquivos gigante, né, ou de mídia. Então, mas o projeto em si ele é muito pequeno, então ele ocupa pouco espaço. Então você vai ver a demanda, também ver o que a hospedagem oferece em relação à versão, em relação aos e-mails. Ao banco de dados, você só precisa de um banco de dados, geralmente, a não ser que você vá desenvolver diversos projetos, mas geralmente a gente só precisa de um banco de dados, porque o que diferencia ali são a quantidade de tabelas, enfim, os recursos, o suporte, você vai ver se tem SSL, ou seja, protocolo seguro. Mas vamos ver de forma assim, bem rápida essas 3 hospedagens que eu peguei aqui. Então tem a Hostinger aqui. Então cada um vai ter um preço diferente. Você vai estudar, obviamente, aquela hospedagem que oferece o melhor plano. Óbvio, existem hospedagens também que oferecem serviços gratuitos, mas são em sua maioria limitados e cheios de anúncios. Então você não vai oferecer isso de forma profissional para um cliente, para uma empresa, né? Enfim, então aqui você pode já vir direto em hospedagem, né? Hospedagem de sites. Então tem diversos planos. Então tem vários planos aqui, ó. Então esse de R$ 6,99 por mês.
Para o nosso projeto, projetos pequenos de blog, de site de notícias, portais pequenos, pode ter certeza que suporta muito bem. Tá? Eu falo pequeno em relação ao projeto, por exemplo, projeto de site de notícia ou blog, ele vai fazer postagens ali, geralmente é só com imagens já tratadas, com conteúdos de texto, isso não ocupa muito espaço. Ou aquele site institucional, ou por exemplo um site de um hotel, ou uma landing page, né, um site página única, uma hospedagem simples, bem básica mesmo, vai suprir tudo aquilo que você precisa em relação a esses projetos. Mas se for, obviamente, aí um portal, por exemplo, de prefeitura, dependendo da demanda, aí você já precisa de uma hospedagem maior, porque vai ter muita quantidade de arquivos e as pessoas acessando ali o tempo todo. Enfim, varia muito. Mas o que é que você precisa se atentar, como eu falei, ao escolher aí uma hospedagem? É importante, então você vai analisar cada uma da sua forma, né? Então aqui, por exemplo, você suporta só um site. O armazenamento, 50 GB. A largura de banda, 100 GB. Ou seja, quanto de banda ali as pessoas podem acessar no seu site. Por aí vai. Ó, aqui, por exemplo, o SSL, né, é ilimitado e é grátis. Então tem backups aqui, ó, grátis. Aí você vai e compara com outros hospedagens. Por exemplo, você tem aqui a HostGator. Então aqui, basta vir também a hospedagem, né? Hospedagem de sites. E aí ver os planos. Você vê que aqui os planos já são um pouco com preço mais elevado. Então você vai ver, vai comparar, ver o que oferece gratuito e não, por exemplo, aqui, ó, contas de e-mail ilimitada. Então aqui você pode ter quantos e-mails você quiser. Já na outra, você vai procurar e ver quantos e-mails. Então aqui, por exemplo, é só uma conta de e-mail. Então você vai ver, vale a pena? Eu só preciso de uma conta de e-mail na minha hospedagem? Ou não, eu não preciso, eu preciso de muitos. Meu cliente quer ali 10, 15 e-mails, ele precisa de serviço de e-mail. Então você vai comparar e ver aquela que te oferece o melhor serviço. Mas indiferente das hospedagens, tá, você tem que vir e procurar de forma muito importante a versão do PHP. Normalmente eles ficam embaixo em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Então, aqui já é 100 GB de armazenamento e tal, mais espaço. E você tem que ver também se precisa ou não de tanto espaço. E aí, por exemplo, aqui, ó, em softwares compatíveis. Então aqui, ó, você percebe que tem suporte aqui, ó, PHP 7. E está aqui com o sinalzinho de mais. Só que neste caso aqui, ele deveria estar já informando qual a versão do PHP. Então, se não tiver aqui em algum lugar, sempre procure se a hospedagem está suportando já o PHP no mínimo 8.8.1. Ou você não vai conseguir hospedar o seu projeto. Falei, a não ser que você tenha ou adquira um servidor dedicado que, como eu falei, é caro. Então, deixa eu ver aqui nesse local web, deixa eu ver aqui, hospedagem de sites. Então aqui ó, tem um preço um pouco mais reduzido também, mas aqui é um site. Aqui também já é 3 contas de e-mail, mas tem o limite aqui de 10 GB. É um bom limite, né? Mas aí você tem que ver também se vale a pena. Ó, aqui também já está dando um SSL grátis, né? Um domínio grátis. Ele fala aqui que dá, né? Às vezes dependendo aí compensa, não compensa, não sei. Você quer ficar atrelado à hospedagem ou não? Enfim, o armazenamento ilimitado, transferências ilimitadas já é uma vantagem boa, tá? Usuário FTP, não, geralmente você só precisa de um, a não ser que você tenha vários desenvolvedores que vão dar manutenção, ou seja, enviar os arquivos aí. A gente vai ver depois como enviar os arquivos para FTP. Mas um usuário, na maioria das vezes, é suficiente. Então você vai também comparar esses recursos. E aqui descendo, aqui eu já tenho de forma mais clara, aqui ó, o PHP vai até o 8.0. Então às vezes é interessante, por exemplo, escolher essa hospedagem. E aí, quando vai chegar o 8.1? Apesar de não ter aí muita diferença entre o 8 e o 8.1, pode ser que alguma coisinha ou outra seja diferente. Então precisa ter e verificar sempre. Aqui na Hosting, acho que aqui embaixo também tem as configurações. Apesar do preço ser baixo, eu acho bem baixo, 50 GB de armazenamento suficiente. Banco de dados aqui é 2, não usa mais que um. Então tem algumas coisas que podem ser extremamente úteis comparado aí ao valor de outras hospedagens, né? Deixa eu ver aqui, múltiplas versões do PHP. Então aqui, ó, aqui vai da versão 5.2 até 8.1. Então a Hosting hoje serviria para o nosso propósito, ou seja, do nosso projeto, como eu falei, a gente desenvolveu e instalou o PHP 8.1. Aí nos outras hospedagens, em qualquer uma outra que você queira, você vai ter que verificar, principalmente a versão do PHP. E a coisa mais importante também, antes de você contratar qualquer hospedagem, entra lá no site do Reclame Aqui e verifica como é que é o suporte dessa hospedagem. Às vezes você pode achar que inicialmente você não vai ter nenhum problema, mas você pode ter algum problema, você precisa de um suporte ali na hora,
às vezes algum script seu não está sendo executado de alguma forma, você não descobriu ali. Obviamente que a hospedagem é obrigada a estudar, a entender o seu sistema, mas às vezes ela pode te dar algum suporte, ensinar como ver algum log, ou fazer alguma alteração, ou os tutoriais, né, diversos tutoriais para te ajudar no processo de hospedagem. O processo de hospedagem em si é simples, mas o que está relacionado por trás de configuração é muito complexo, pois é muito extensa as possibilidades aí dentro de uma hospedagem. E pode haver diversos tipos de problemas. Desde a versão do PHP, tá? Que às vezes, mesmo que aqui, por exemplo, tenha suporte ao PHP aqui, ó, 8.1. Mas pode ser que na hora que a gente contrata a hospedagem, entra no nosso projeto, tá lá a versão 7. Aí você precisa desse suporte para alterar essa versão. E aí você tem que ver a documentação. É fácil? Isso é fácil de mudar? Se você quiser aí, por exemplo, restabelecer um e-mail, ou alterar, ou restabelecer sua hospedagem. Então esse processo é fácil ou não é? Então tudo você tem que analisar para você não ter problema com hospedagem. Eu já tive muitos problemas com hospedagem. Eu já mudei de hospedagem mais de uma vez. Então eu já estava em hospedagem, por exemplo, com o PHP 7 e peguei um projeto para desenvolver em PHP 8, pois a hospedagem me deu um prazo que estaria disponível em PHP 8, chegou o prazo e eles não tinham o PHP 8 disponível. Resultado, tive que trocar de hospedagem, tive transtorno. Então a gente sempre tem que ter uma hospedagem que te dê confiança e transmita, né? Esteja seu site disponível e que esteja disposta a resolver seus problemas caso vocês tenham. Então são dicas, falei, analise bem a hospedagem para vocês não terem problema. E outra coisa também, cada hospedagem, em sua maioria, tem um painel de controle diferente. Alguns painéis são bem simples de entender, de você criar ali seu banco de dados, acessar o banco de dados, enviar ou não arquivos. Mas outros são mais complexos, e dependendo da hospedagem, vai te dar um painel muito complexo. Então você tem que entender isso também e verificar, se possível, como é. A gente vai ver aí dois tipos de painéis diferentes para você entender um ou outro, mas existem diversos, tá? Então não tem como a gente ver aqui e analisar todos os painéis possíveis que existem, mas saiba que também isso é um fator relevante. Ele pode ser simples ou pode dificultar muito a sua vida também, pois, como eu falei, fazer um deploy, ou seja, publicar o nosso projeto que está aqui prontinho, um projeto que a gente vai pegar, desenvolveu aqui, não é só pegar nossa pasta, copiar e colar, por exemplo, em hospedagem que já vai estar disponível. Não, existe ali uma série de configurações que a gente tem que fazer, e se a gente não tiver uma boa relação ou souber escolher uma hospedagem, vamos ter diversos problemas. Eu sei que você vai ter problemas cedo ou tarde, e alguns mais problemas do que os outros. Então é extremamente importante saber escolher uma boa hospedagem. Então escolha com calma e espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.